Sabia que existia uma ponte em Girona que, segundo a lenda, não foi construída por mãos humanas? Os habitantes locais afirmavam que a ponte surgiu repentinamente, numa única madrugada. Na noite anterior, não havia absolutamente nada ali, e no dia seguinte ela estava lá, imponente, perfeita e fria como uma ameaça que não pediu licença. Chamavam-lhe Ponte del Dimoni, e acreditem, este nome não era um exagero nem uma mera decoração. Era um aviso que poucos acataram a tempo. Tudo começou com um agricultor exausto de lutar contra o rio Ter, um rio que engolia impiedosamente culturas, carroças, animais e pessoas. Cada tentativa de levar os seus produtos ao mercado era uma empreitada arriscada que lhe podia custar a vida. A cada estação, a situação agravava-se. O rio frustrava os seus esforços, a sua família sofria e ele estava à beira de um ataque de nervos. Uma tarde, frustrado e desesperado, disse em voz alta que precisava de uma ponte, mesmo que isso exigisse um milagre ou uma reviravolta do destino. Conta-se que o lavrador se sentou numa pedra e praguejou contra o seu azar com tanta fúria que a sua voz ecoou entre as árvores. E mal tinha desabafado a sua frustração quando alguém respondeu ao seu lamento. Não era um vizinho intrometido, um viajante perdido ou um bêbado à procura de assunto para conversar. Era uma voz calma, demasiado calma, como se estivesse habituada a ouvir as queixas alheias. Um arrepio percorreu a espinha do agricultor e, quando se virou, viu um homem de negro a fitá-lo impassível. O lavrador jurou até a morte que o homem não projetava sombra alguma. E, no entanto, parecia haver algo nele que ocupava demasiado espaço, como se o mundo não tivesse sido feito para ele. O estranho perguntou-lhe por que se queixava tanto e ouviu pacientemente a explicação sobre a ponte impossível. Depois, falou com uma confiança absurda. Posso construir a sua ponte antes do amanhecer. Assim, sem mais nem menos, sem qualquer emoção, sem drama, como se estivesse a reparar uma porta partida. Assustado e fascinado ao mesmo tempo, o agricultor perguntou-lhe o que queria em troca. Afinal, ninguém entrega uma ponte inteira sem exigir um favor invulgar, e aquele homem não parecia ser exceção. A resposta foi tão simples quanto perturbadora. Só quero a alma da primeira pessoa que atravessar a ponte. Disse-o com tanta calma que quase soou razoável. Mas o agricultor soube imediatamente com quem estava a lidar. Não era um arquiteto. Não era um viajante. Era o diabo. O agricultor sentiu um arrepio que o paralisou. Sabia que estava a falar com alguém que nunca pedia nada. Mas era também um homem desesperado, preso por um rio que destruíra toda a esperança de prosperidade. A sua família dependia dele. Mais ninguém construiria aquela ponte. E naquela situação desesperada, ele concordou. Fê-lo para sobreviver, não para obedecer a alguma lei infernal. Já tramava como escapar ao preço. Nessa noite, os moradores ouviram ruídos inexplicáveis. Golpes secos, pedras a cair, o eco do trabalho francês que parecia ter sido realizado por dezenas de mãos invisíveis. Ninguém se atreveu a sair. Todos fingiram dormir enquanto o rio trovejava com um som estranho. E quando amanheceu, a ponte estava lá, perfeita, maciça, sólida, tão bem construída que ninguém podia negar que algo de sobrenatural tivesse participado na sua criação. O agricultor sabia o que aquela estrutura impossível significava. Sabia que tinha de cumprir o pacto. Mas também sabia que nunca sacrificaria a sua própria alma ou a de um aldeão inocente. Então, passou a noite a refletir, e antes que o diabo regressasse ao amanhecer, saiu de casa com uma cabra. Uma cabra magra, teimosa, mas obediente. Ela era a chave do seu sucesso, a sua única carta na manga, e ele carregava-a com uma determinação silenciosa que ninguém compreendia na altura. Quando o diabo regressou, estava satisfeito com o seu trabalho. O agricultor achou o seu sorriso humano demasiado para ser genuíno. O diabo, calmamente, lembrou-lhe o acordo. O agricultor concordou, respirou fundo e fingiu estar pronto para consentir sem questionar. O diabo insistiu. Quem atravessar primeiro, passa. E o agricultor, sem tremer, soltou a corda da cabra para que esta pudesse atravessar a ponte. A cabra caminhava à frente, completamente alheia ao pacto diabólico que selava o seu destino. Caminhava com a serenidade de uma criatura alheia ao perigo. O diabo franziu o sobrolho pela primeira vez, surpreendido com a audácia. Esse não era o acordo, disse. Mas o lavrador encarou-o fixamente. Exigiste a alma do primeiro a atravessar a fronteira, respondeu. Nunca disse que tinha de ser um humano. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que pareceu sobrenatural. Nem o vento se movia. O rio estava silencioso. Os pássaros não se atreviam a cantar.
O diabo deu um passo em direção à ponte, talvez para pôr fim à ilusão, mas a cabra já estava do outro lado. O agricultor gesticulou calmamente e disse: "Aqui está a sua alma." E a cabra balia como se estivesse a celebrar o maior truque já realizado na Catalunha. Os habitantes da cidade, observando de longe, estavam paralisados por um misto de horror e fascínio. Ninguém imaginaria que um simples agricultor pudesse enganar o diabo, mas tinha. O demônio cresceu e o ar mudou de temperatura. Tornou-se denso, perigoso, quase insuportável. Ele disse: "Isto não vai durar." E cada palavra parecia incendiar o ar à sua volta. Mas por mais que se enfurecesse, não conseguia quebrar o pacto. Um acordo é um acordo, mesmo para ele. Com um rugido que ecoou como um trovão, desapareceu em fumo e sombras. Mas antes de partir, proferiu uma advertência que fez gelar o sangue do lavrador. "Voltarei para vingar aquele que me humilhou." Esta frase pairava no ar como veneno, os seus efeitos demorando a manifestar-se. A partir desse dia, o lavrador nunca mais encontrou a paz. Embora todos o felicitassem pela sua sabedoria, sabia que o demônio nunca esquecera e nunca perdoara. Dizia que todas as noites ouvia passos atrás da sua casa, passos lentos e pesados que pareciam não pertencer nem a uma pessoa, nem a um animal. Ninguém queria verificar se ele estava a dizer a verdade, porque no fundo todos temiam que sim. Os moradores da cidade notaram ocorrências estranhas em redor da ponte. Alguns afirmavam ouvir respirações sob os arcos, como se alguém estivesse escondido e à espreita. Outros diziam sentir um puxão na roupa ao atravessá-la, como se mãos invisíveis tentassem impedi-los. Todos concordavam que a ponte estava marcada pela ira do diabo. Uma velha jurou que certa noite vira uma enorme sombra atravessar a ponte. Não tinha forma discernível, apenas 2 pontos vermelhos onde deveriam estar os olhos. Quando lhe perguntaram se tinha a certeza, respondeu apenas com uma frase: "Uma vez que vês o diabo, a tua alma reconhece-o depois." Já ninguém duvidava dela. O lavrador envelheceu e o medo pesava-lhe sobre os ombros. Dizia ouvir uma voz todas as noites repetindo: "Aquele era meu." Repetidamente. Dizia sentir um hálito frio na nuca enquanto trabalhava. Contava que, por vezes, encontrava pegadas no chão perto de casa. Pegadas que pareciam rastos, mas eram demasiado grandes para terem sido feitas por animais comuns. Certa manhã, o agricultor desapareceu sem deixar rastro. Sem gritos, sem sinais de luta, sem testemunhas. A porta estava aberta, a cama intocada e as suas ferramentas encostadas à parede, como se tivesse saído por vontade própria. Tudo o que encontraram foram pegadas úmidas que conduziam à ponte. Pegadas que não podiam ser atribuídas a nenhum animal nativo, mas também não a pés humanos. A cidade compreendeu imediatamente o que tinha acontecido. As explicações eram desnecessárias. Disseram que o diabo tinha regressado para vingar o seu orgulho ferido, não por causa do pacto. Nunca se tratou da alma da cabra. Tratava-se de humilhação. E alguém assim não seria alvo de troça, mesmo que o truque fosse legal, segundo as regras da cidade. A partir desse dia, a ponte tornou-se uma memória viva. Os anciãos diziam: "Nunca enganes alguém que não possas encarar depois." E este ditado tornou-se parte do folclore local, transmitido de geração em geração, como um lembrete de que os pactos sobrenaturais têm sempre consequências, mesmo que se ganhe. Ao longo dos anos, a ponte do Dimone foi reconstruída, reparada e alterada inúmeras vezes. Mas a história nunca foi esquecida. Em Girona, ainda há pessoas mais velhas que apontam para o local onde estava a ponte original e dizem: "Foi aqui que ele foi enganado, e daqui foi levado." E embora as suas vozes sejam calmas, olham sempre para trás. Alguns moradores relatam ouvir passos pesados na ponte às primeiras horas da manhã. Por vezes, soam como cascos a bater em pedra. Outras vezes, como passos lentos e arrastados, demasiado profundos para serem humanos. Muitos têm medo de atravessar a ponte no nevoeiro, acreditando que a sombra de um estranho caminha ao seu lado. Outros juram ter visto silhuetas a espreitar entre os arcos inferiores, figuras que se desvanecem no instante seguinte. Há quem diga que a neblina assume formas humanas no inverno e, se prestar atenção, poderá ouvir um balido distante, como o da cabra que mudou a história da cidade. Os mais supersticiosos afirmam que o diabo ainda ronda a ponte, procurando aqueles que carregam culpas ou segredos, pois a estrutura está impregnada com a energia daquele antigo conflito. Dizem que o ar fica mais frio quando uma mentira passa pela cabeça de quem por ali passa, como se algo invisível a quisesse arrancar pela raiz. Alguns afirmam que, ainda hoje, se ficar no meio da ponte e fechar os olhos, pode sentir um peso atrás de si, como se alguém estivesse a respirar na sua nuca.
Alguns abrem os olhos e não veem nada. Outros acreditam ver uma longa sombra desaparecer lentamente. E alguns juram ter ouvido uma voz sussurrar: aquilo era meu. Com o passar do tempo, a história passou a fazer parte da identidade local. As crianças cresceram com ela e os turistas transmitiram-na com fascínio. Mas a geração mais velha sublinha que é mais do que apenas uma história. Dizem que a verdade reside nos pequenos detalhes, no silêncio incômodo, nos sons que não deveriam estar ali, na sensação de estar a ser observado sem motivo. Por vezes, um visitante curioso pergunta por que é que ainda temem uma ponte que já nem sequer é a original. Os moradores respondem que não é a ponte, mas sim o local que importa. Dizem que alguns lugares estão destinados a durar para sempre. Certas energias nunca se dissipam completamente e a sombra deste pacto ainda persiste. Até mesmo aqueles que não acreditam no sobrenatural admitem sentir uma estranha sensação ao atravessar esta zona. Um misto de nostalgia, medo e um peso indescritível no peito. Uns atribuem-no à lenda, outros à arquitetura, outros ainda à sugestão. Mas todos concordam que é um local onde não se deve estar sozinho durante muito tempo. Assim, a Ponte do Diabo permanece na memória coletiva como um aviso disfarçado de fábula. Uma história sobre a sabedoria, o desespero e as suas consequências. Pois o diabo levou o agricultor não pelo comércio, mas pela afronta. E aqueles que compreendem isto também sabem porque é que as pessoas ainda respeitam este lugar, mesmo que não o digam em voz alta. Por isso, se algum dia viajar até Girona e ouvir um balido fraco ou um sussurro perto da ponte, não pare para investigar. Não olhe para trás. Não procure sombras onde não devem existir. Apenas continue a caminhar. Algumas histórias são contadas para entretenimento, mas isto é um aviso. E os avisos nunca são ignorados. E antes de ir, lembre-se que as sombras guardam sempre mais histórias do que aquelas que revelam. Se esta história lhe causou aquela sensação desconfortável no estômago, aquela sensação que nos faz olhar até para a ponte mais antiga, então junte-se a nós nesta viagem de lendas verdadeiras, ecos ancestrais e segredos que nunca se calam. Subscreva Sussurros del Mundo Oscuro. Ative as notificações e ouça estas vozes de lugares nunca alcançados pela luz. Aqui, cada história deixa a sua marca, e a próxima já está à sua espera.